Boa noite, pessoal. Iniciando a nossa terceira unidade, tá? Eu acho que é a nossa oitava aula do curso, né? Então faltam essa aula mais duas, tá? Para a gente completar as 10. Nessa unidade a gente vai ver basicamente JavaScript, tá? Então, na primeira unidade nós vimos o HTML, na segunda unidade vimos o CSS e agora nós vamos ver um pouquinho de JavaScript, tá? E antes da gente entrar na nossa aula propriamente dita, eu quero falar um pouquinho sobre a atividade, né? A atividade online 2 eu coloquei, né, para vocês estilizarem aquele HTML que vocês tinham feito, né? E se vocês forem ver lá, ele só está aceitando lá o arquivo zipado, tá? Por que isso, pessoal? Porque quando o código vem no Word ou no em PDF, etc., fica mais difícil para os meninos, para os tutores, eles corrigirem a atividade. Então, quando vem já o zip com o HTML, com o CSS, que eles conseguem abrir no navegador, fica bem mais fácil e mais rápido a correção, tá? O que é que acontece? Se vocês já vinham fazendo no Code Sandbox, tá? Quando vocês entram no Code Sandbox, quando vocês veem o quadradinho com o projeto de vocês, se vocês clicarem nos três pontinhos, tem um cantinho lá que vocês podem fazer o download desse código, tá? Você pode fazer o download desse código. E é basicamente você só fazer o download dessa pasta e colocar na atividade, certo? Então essa é uma forma. A outra forma é se vocês estão utilizando um outro sistema para fazer, etc. Mas o que vocês podem também fazer é criar um arquivo, como se fosse no bloco de notas, tá? Você cria o arquivo lá, bloco de notas, chama ele de index.html, lembrando que a extensão tem que ser .html, e copia o conteúdo do que você, da IDE ou do site, enfim, que você estava fazendo, coloca nele, tá? Da mesma forma que você faz com o HTML, você faz com o CSS, se tiver imagens, né, você coloca tudo junto também na mesma pasta, zipa e manda, tá? Quem não conseguir pode falar que tanto comigo quanto com os tutores, que eles auxiliam vocês a fazer isso, tá? Mas é bem tranquilo. Se vocês forem pelo Code Sandbox, tá entendendo? Tem um canto que você já baixa e é para vir os arquivos direitinho. Ou, no pior dos casos, você cria o arquivo, cria a pasta, cria o arquivo, copia o conteúdo para dentro, zipa tudo e envia, tá? Então, esse é a primeira coisa que eu queria falar com relação à atividade online 2, tá? E agora também uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, né? Não sei porquê, no Code Sandbox, pelo menos para mim, ou no meu aqui, não sei o que aconteceu, quando eu estava inserindo o JavaScript, ele não estava funcionando ali no preview, tá? Quando eu ia testar, ele não estava funcionando, certo? Então, para essa terceira unidade, eu vou utilizar o VS Code, tá? Então eu estou avisando porque assim pode acontecer com vocês também e aí vocês terem que migrar para o VS Code ou para outra coisa. Mas se funcionar o Code Sandbox com vocês, então podem continuar, tá? Porque lá já tem até o arquivo de você inserir o JavaScript, mas comigo ele não funcionou, certo? Então eu resolvi vir para o Code Sandbox, ou eu resolvi vir para o VS Code, tá? Então assim, pessoal, essa pasta aqui, por exemplo, pwjs, tá? Que eu coloquei aqui no VS Code, ela já é a pasta que eu baixei do Code Sandbox. Então, a gente tinha, né, a pasta com todo o HTML e todo o CSS. Então, eu baixei essa pasta, não é tanto que tem até uma coisinha do Code Sandbox aqui, e abri essa pasta no VS Code. Para abrir a pasta, pessoal, é só em arquivo, abrir pasta, e ele abre a pasta aqui com os arquivos dentro, tá? Então, basicamente agora, nessa terceira unidade, é o que eu queria avisar vocês, provavelmente talvez eu vá utilizar o VS Code, tá? Tanto nessa aula como nas duas seguintes, beleza? Então, agora que eu já falei dos avisos, né? Agora a gente vai entrar na aula propriamente dita, né? O que foi que a gente já viu
na nossa primeira unidade. Na nossa primeira unidade, a gente viu, aprendeu a fazer todo esse HTML, tá? Colocar listas, imagens, etc. E linkar, né, o HTML com o que a gente viu na segunda unidade, que foi o quê? O CSS. O HTML a gente montou a estrutura, o CSS a gente deu uma estilizadazinha, então a gente viu tudo de HTML e de CSS, e agora a gente vai ver o JavaScript. Para que a gente coloca JavaScript nos nossos sites? Para deixar eles interativos, porque do jeito que ele está apenas um site estático, né? Só que a gente pode deixar ele interativo, no sentido de que, quando eu passo o mouse em cima de um elemento, ele tem um comportamento diferente, quando clica, um botão fica com um comportamento diferente e assim sucessivamente, tá? Aí vai depender da necessidade de cada um, certo? Falando um pouquinho do JavaScript, né? O JavaScript, ele não tem nada a ver com Java, tá? É uma coisa até que é bem comum de se pensar, né? Que JavaScript e Java veio da mesma fonte, o mesmo criador, enfim, mas não, tá? O JavaScript ele já é muito antigo, tá, pessoal? Ele é se eu não me engano, ele é de 95 que se iniciou o JavaScript, e ele é uma linguagem que a gente chama linguagem interpretada. O que é isso? Os comandos, né, e a execução dela, o JavaScript em si que está no seu site, ele não é compilado em um arquivo que depois vai ser executado. Na realidade, o navegador, tá? O navegador, quando ele se depara com o JavaScript, na hora ali ele executa, tá? Então, à medida que ele vai lendo a página e ele vê que tem um código JavaScript, aí ele vai ler aquilo ali e à medida que você tiver alguma interação, ele vai executar aquilo ali. Então, a esse comportamento a gente dá o nome de uma linguagem que é interpretada, né? Ela não é uma linguagem compilada. E o JavaScript, por muitos anos, ele foi uma linguagem exclusivamente de front-end. O que é que significa isso? Que era uma linguagem que era executada basicamente pelo navegador, ou seja, pelo cliente, né? Pelo lado do cliente. Não rodava nada do lado do servidor, ou seja, o JavaScript ele não era usado, por exemplo, para você salvar coisas no banco de dados, porque aí você já estaria no back-end. Ele era mais para fornecer interatividade e rodar no navegador do usuário, ou seja, no lado do cliente. Hoje em dia, né, já se tem tecnologias como Node.js, etc., que você roda o JavaScript do lado do servidor. Então, da mesma forma que você usa o JavaScript no seu front-end, você usa o JavaScript no back-end para fazer acesso a banco de dados, gerar PDFs e uma série de operações que você faz no seu back-end, tá? Então, pessoal, agora que a gente já viu um pouquinho, né, do que é o JavaScript e para que ele serve, que é para dar essa interatividade, a gente vai colocar o JavaScript no nosso site, tá? É muito simples colocar JavaScript no site, pessoal. Basicamente, se vocês até forem no Code Sandbox, vocês já devem ter visto esse arquivo criado, esse arquivo aqui chamado index.mjs. O que é esse MJS aqui? É de Modern JavaScript, tá? Então, nesse arquivo aqui vai ficar o código JavaScript que você quer que seja aplicado, né? Que traga a interatividade que o seu site precisa, tá? Então aqui vai ficar todo o código JavaScript, certo? E como é que a gente faz a ligação entre o meu HTML e o meu código JavaScript? Da mesma forma que a gente ligou o nosso arquivo CSS, a gente vai fazer algo muito parecido, mas agora para ligar o nosso JavaScript, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar essa linha aqui ao nosso código, tá? Essa linha, ela deve estar dentro da tag read aqui, tá? Tem que estar dentro dessa tag. E que linha é essa, tá, pessoal? Primeiro, pessoal, eu estou abrindo aqui uma tag e estou dizendo que eu vou adicionar um script de JavaScript, tá? Vou passar como parâmetro o src, que é de source, né? Que é como se fosse a fonte do meu JavaScript, ou seja, aonde é que está o meu arquivo JavaScript que eu quero importar para o meu site, tá? Então aqui eu vou colocar, lembrando que se você renomeou
Se você renomeou ou colocou outro nome, ou tem uma outra extensão, por exemplo, só o JS, você colocar aqui exatamente a forma como está no seu projeto, tá? Se você não quiser chamar de index.mjs, quiser chamar de outra coisa, você pode, tá? E lembrando que, via de regra, ele fica no mesmo nível do seu HTML, tá? Então aqui, ó, veja aqui que eu tô com, dentro da minha pasta src, eu tenho os três elementos principais que a gente está vendo, que é o index.html, o index.mjs, tá? E o style.css, todos dentro da mesma pasta. Se você tiver em uma pasta separada alguma coisa, você tem que lembrar de colocar o caminho aqui direitinho, para ele poder funcionar. A gente também está passando um outro parâmetro, que é esse defer aqui, né? Que basicamente o que é que esse parâmetro diz? Que o navegador só vai ver o JavaScript quando todo o meu HTML estiver renderizado. Por quê? Porque se tiver alguma interação no seu JavaScript, que ele pega algum elemento e esse elemento, por alguma razão, ele ainda não foi renderizado pelo navegador, ele vai gerar um erro. Porque é como se o JavaScript estivesse tentando acessar uma coisa que não existe, tá? Então, esse atributo aqui, ele também ajuda a fazer o navegador entender que ele só venha carregar o JavaScript depois que todo o HTML estiver carregado, que é para não ter esse problema, certo? E aqui eu fechei a tag. Com isso aqui, pessoal, todo o código que você colocar dentro de index.mjs já vai, ou pelo menos é para funcionar, tá, no seu site, tá? Então assim, pessoal, eu não vou aqui, porque assim, o JavaScript é uma linguagem de programação como qualquer outra. Então eu poderia vir aqui e mostrar laço de repetição, se não, variável, constante, etc, 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 fazer aquelas aulas bem protocolares, só mostrando da linguagem, mas eu não acho que isso fosse servir tanto para vocês, tá? Eu acho que a gente mostrar aqui alguma coisa funcionando aqui na prática, como a gente aplica, etc., eu acho que é mais interessante, tá bom? Então, agora que a gente já linkou o nosso JavaScript no nosso HTML, vamos agora para o nosso código JavaScript e vamos entender o que é que esse código aqui está fazendo e qual é a interatividade que ele vai trazer para o nosso site, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês na aula de hoje, o principal, né, em termos de conteúdo, é explicar esse código aqui, tá? Para que vocês entendam. Primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente vê aqui nessa primeira linha, na linha 1, um document.add event listener. Se a gente for lembrar da aula de orientação a objeto, alguma coisa do tipo, a gente pode ver que tem aqui provavelmente um objeto chamando um método ou uma função, alguma coisa aqui, né? Mas que objeto é esse document que eu não vi em canto nenhum, que não apareceu aqui, ele apareceu do nada aqui, que ele não foi declarado em canto nenhum? Esse aqui, pessoal, esse objeto document, ele é um objeto que ele é nativo do JavaScript, tá? Então, quando você cria um arquivo .mjs ou .js, ele já vai estar lá presente. E basicamente, ele é um objeto que ele representa toda a estrutura do HTML. Então, esse objeto document aqui, ele basicamente representa tudo que está dentro do body. Então, por meio desse objeto, você pode acessar, por exemplo, todos os elementos que tem na sua página. Essa div, esse reader, essa imagem, esse H2, essa div aqui, esse button, toda essa estrutura que está dentro do body, do header até o footer aqui, ele está representada dentro do objeto do JavaScript chamado document, tá? Isso aqui já é nativo do JavaScript, por isso que a gente não tem que declarar, certo? Então, eu sei agora, agora eu sei que esse document, ele é o objeto que representa todo aquele meu HTML. Que HTML? O HTML que, obviamente, pessoal, que você inseriu, né? Se você inserir em outro HTML, ele vai representar esse outro HTML e assim sucessivamente, tá? Então, é bom deixar isso claro, né? No caso, como eu inseri esse aqui, index.mjs, o index.mjs vai representar esse arquivo aqui, HTML, ok? Então, pronto.
Aqui, pessoal, eu faço esse objeto, né? Utilizar esse método aqui, que é o chamado add event listen. O que é esse método aí? Basicamente, pessoal, o JavaScript, ele tem um funcionamento que é como se ele ficasse escutando as interações que você vai dar na página, e à medida que você, como é que se diz? À medida que você executa alguma ação, ele faz alguma coisa. Então imagine o JavaScript como um carinha que ele está ali na tua página só escutando, tá entendendo? Ele está ali escutando, e quando alguma coisa acontece, ele diz, opa, é como se fosse um garçom, digamos, né? Ele está ali parado, quando o cliente chama e pede para ele fazer alguma coisa, ele vai lá, faz e executa alguma operação e pode alterar alguma coisa no seu HTML. Então esse add event listener basicamente é você dizendo para o document, para o objeto document, ele ficar escutando, tá? Ele ficar escutando o quê? Ele ficar escutando quando todo o conteúdo do HTML for carregado. Então esse DOM content loaded, loaded é carregado, né, do inglês, e content é conteúdo, e DOM é como é que se diz? É a estrutura da página, né? Então assim, quando todo o conteúdo for carregado, faça o quê? O que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele execute essa função aqui, tá? Essa function aqui. Então vou recapitular. Document, que é o objeto que representa o HTML, ele fica escutando, né? Add event listen, ele fica escutando, e quando todo o conteúdo for carregado, execute essa função, certo? O que é que essa função aqui faz, se a gente for ver, né? Primeira coisa que ele faz aqui é criar uma constante, tá? Chamada btn entrar, que seria o botão de entrar, tá? Então, pessoal, o JavaScript, como ele é uma linguagem também, ele tem variáveis constantes, como Java, como PHP, como qualquer outra linguagem, tá? E aqui eu estou declarando uma constante, tá? E essa constante vai receber o quê? Ela vai receber a referência do meu primeiro botão. Por que que eu sei isso? Porque eu estou pegando aqui, ó, o meu objeto document. Eu quero desse objeto document, o carry select, eu quero selecione, tá entendendo? Um botão. Como aqui eu não especifiquei qual botão que eu quero, o que é que o JavaScript entende? Bom, como você não especificou qual é o botão que você quer pegar essa referência, então eu vou pegar o primeiro botão que eu encontrar. Então, ele age dessa forma. Agora, digamos, você tem uma página que tem 10 botões ali pelo meio e você quer aplicar um efeito em algum botão específico. Aí você pode fazer o quê? Você pode criar um ID para aquele botão, tá? Que a gente viu, né, no HTML. E aqui, ao invés de você selecionar aqui pelo Carry Selector, você coloca Get Element by D. Se eu não estou enganado, é assim, Get Element by D. Que ele pega e você passa o ID do botão aqui como parâmetro e ele vai pegar a referência desse botão específico. Então, assim, resumindo, o que é que essa linha aqui está fazendo? Basicamente, eu estou pegando, através do document.carrySelectButton, a referência do primeiro botão que ele encontrar no meu HTML e estou salvando ela dentro da constante btn entrar. Por quê? Porque eu vou querer utilizar esse botão para alguma coisa. Então, antes de eu utilizar esse botão, eu preciso saber quem é esse botão e pegar a referência desse botão. E é isso o que a gente está fazendo nessa linha aqui, através do document carry selector button, tá? Então vamos lá, agora que eu tenho a referência do meu botão, agora que eu sei, opa, peraí, é esse botão aqui que eu estou tratando. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar a esse btn entrar, a esse meu botão, um outro add event listener, que é o quê? Um outro ouvinte, tá entendendo? Eu quero que esse botão, ele fique ali como se fosse um garçom, escutando, tá entendendo? Eu quero que ele fique pronto. E quando é que esse botão ele vai fazer alguma coisa? Quando é que eu vou chamar esse garçom e esse garçom vai fazer alguma coisa? Quando eu der um clique
nesse botão. Então veja, pessoal, que essa função aqui, add event list, ela tem dois parâmetros. O primeiro é o evento que vai disparar essa função, e o segundo é a função que eu quero que execute após esse evento ocorrer. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu queria que essa função fosse executada quando o conteúdo fosse carregado da página. Agora, eu quero que essa função aqui seja executada quando o evento do clique for acionado no meu botão entrar, certo? Então, quando eu clicar no meu botão, certo? É isso que essa linha aqui está fazendo. Quando eu clicar no meu botão, ele vai executar essa função. E o que é que tem dentro dessa função? Basicamente é um alert, tá? Que é um bem-vindo ao nosso site. E eu quero que, alert é como se fosse um pop-upzinho, tá? E eu quero que o botão, ele mude um pouquinho, tá? O botão, ele mude um pouquinho. Que é o quê? Eu quero mudar o meu background color, ou seja, a cor do meu botão, tá? Para esse cadete blue aqui. Quero que a cor do texto do meu botão fique branca. E eu quero que o conteúdo do texto, né, o conteúdo, né, do texto do botão mude para olá, certo? Então veja que com JavaScript, além de eu conseguir ficar escutando os elementos e fazendo alguma coisa, eu consigo também mudar até o CSS, até a propriedade, tá, de estilo dos meus elementos por meio do JavaScript. Veja aqui, olha. Eu estou pegando aqui, ó, botão entrar, ponto style, tá? Ou seja, eu vou querer alterar o estilo desse meu botão e vou alterar aqui estilo, a cor de fundo e a cor do texto. Não somente isso, eu vou alterar também o conteúdo, né, o texto que está ali dentro do meu botão. Então aqui já dá para vocês terem uma ideia do poder do JavaScript, né? Veja que através do meu document eu consigo ter acesso a todos os elementos, divs, botões, links, listas, imagens, tudo. Eu consigo adicionar um ouvinte para ele ficar ouvindo qualquer interação, seja de clique, quando o mouse entra em um determinado elemento, quando o mouse sai, quando você clica com o botão direito, quando você faz qualquer coisa. E eu, além disso, eu posso por exemplo, alterar qualquer propriedade dos meus elementos, tá? Então, assim, com o JavaScript, você tem controle total sobre todos os elementos do HTML. Então, é por isso que você vê nos sites, quando às vezes você clica num botão, já pisca um negócio, já fica selecionado um determinado elemento e etc. Provavelmente isso é JavaScript, né? Hoje em dia já tem muitos frameworks, né, que facilitam isso aqui para a gente, que é para você não precisar escrever o JavaScript puro, que é como a gente está fazendo aqui, tá? Então já existem frameworks e bibliotecas de estilo e etc., que eles já meio que embutem tudo isso aqui do JavaScript dentro deles e você usa as coisas deles, né, assim, da biblioteca, que se torna mais produtivo, mais fácil. Porque, de fato, o código em JavaScript puro ele vai acabar se tornando mais verboso, né? Então, tem algumas bibliotecas que facilitam esse processo. Mas caso você queira, você consegue controlar tudo por JavaScript puro, tá? Então, pessoal, agora que a gente já adicionou o nosso JavaScript e adicionou o nosso código JavaScript aqui, o que é que você pode fazer? Você pode abrir esse arquivo aqui para você ver o que é que você fez, né? No navegador, tá? Você pode abrir aqui no navegador. Ou você pode, eu instalei aqui, pessoal, uma extensão chamada, aqui ó, pessoal, você está aqui nessas duas, no explorador aqui do VS Code, né? Se você vier aqui no último aqui, que é a das extensões, você pode instalar essa extensão aqui chamada Live Preview da Microsoft, tá? Que ela serve justamente para você poder ver esse seu código HTML, né? Ver a renderização dele sem precisar abrir o navegador, tá?
Então, no caso, quando você instalar essa biblioteca aqui, talvez você precise reiniciar o VS Code, vai ficar aqui no canto superior direito esse quadradinho aqui com essa lupinha, tá? Com esse nome, mostrar a versão prévia. Tá? Aí se você clicar nela aqui, você vai ver todo aquele site com CSS que a gente fez, né? E se a gente clicar aqui no botão entrar, você vê que ele teve aquele comportamento, né? Ele mudou aqui a cor de fundo, mudou o conteúdo e mudou também a cor do texto aqui, né? Se você clicar nesse recarregar, ele volta para o original, né? E aqui quando você clica em entrar de novo, ele também altera. Você pode fazer que quando eu clicasse no Olá aqui, quando eu clicar no Olá eu não estou fazendo nada, né? Mas você poderia testar, né? Se ele já tivesse sido clicado, ele voltava ao comportamento de antes, né? Enfim, tá entendendo? Mas assim, o que eu queria trazer na aula de hoje aqui para vocês era só apresentar o JavaScript e com esse pequeno código aqui, a gente vê o que é que o JavaScript pode fazer no nosso site, né? Nesse caso aqui, eu estou apresentando para vocês só que ele muda o estilo do botão aqui quando a gente clica nele, né? Ele também aparecia um pop-upzinho aqui, mas na versão preview aqui ele não aparece, tá? Mas se você abrir o HTML no navegador, você vai ver que quando você clicar ele vai, além de alterar aqui as cores, né, o estilo do botão, ele vai também emitir esse alerta aqui, bem-vindo ao nosso site, tá? Então, basicamente era isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje, tá? Qualquer dúvida pode perguntar, qualquer dúvida pode falar com os tutores também, tá? E é isso, pessoal. Essa aula não deu para ser ao vivo, né? Porque segunda foi feriado, mas próxima segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo com vocês, tá? Tá? Um abraço e até a próxima aula.